Bom dia, um bom sábado a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nosso meio. Amém? É um prazer conhecer vocês. Deixa eu ver se eu conheço alguém aqui mesmo. Se eu já vi alguém aqui, não estou lembrado. A senhora? Eu já lhe vi? Não estou lembrado. A senhora já foi na barraca, foi? Na barraca, na loja? Pronto, eu sou o Gil da barraca. Tem uma barraca ali na praça. O pessoal pensa que é barraca de lanche, né? Não, é de acessórios de informática, de acessórios para celular. Na frente tem a BG Variedades. É muita coisa que a gente vende, não dá para... Tem o Instagram, Barraca do Gil CG. Dá uma olhadinha lá depois. Não estou fazendo comercial, não, é para você só conhecer um pouco, viu? Já segue? Amém. Temos alguém aqui que nos visita, que não é adventista, que está só visitando? A senhora? A senhora com a cara de crente dessa visita? Deixa de brincadeira, mulher. Também visita? Seja bem-vinda a outra, já tem cara de diaconisa. Que povo é esse? Estão na igreja, não se batizaram ainda, mas já... Sabe qual é a parte boa disso? É que a gente vê o semblante do Espírito Santo em vocês, viu? E estar na igreja adventista no sábado pela manhã já é um bom sinal. Eu costumo dizer que no mínimo você vai com a cara dos crentes. É visita também? É a mãe dela, Que Deus abençoe. Pois eu sou o Gil da Barraca. Se procurar Gil da Barraca em Capim Grosso, todos vão saber informar. Mas se procurar Gilvando Oliveira, não vão saber. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com vocês e conhecer novos irmãos, novos porque eu estou conhecendo vocês a maioria agora, e agradeço a irmã Érica pelo convite. Muito obrigado, irmã Érica. Eu pedi ao irmão, como é seu nome? Josiane, para captar essa mensagem. Nós vamos colocar ela no canal BG Gospel CG, tem um canal lá no YouTube, e sempre que eu posso gravar, eu gravo e coloco lá, porque assim, se você gostar da mensagem, você vai compartilhar com alguém, que não veio à igreja. Mas se você não gostar, compartilha do mesmo jeito, irmão? Que talvez não falou com você, mas vai falar com alguém, Então nós temos lá mensagens e temos reflexões. Eu vim aqui em Maracujá acho que 2 vezes já, se eu não me engano, na outra igreja. Eu não conhecia essa igreja. Confesso que é um prazer conhecer vocês, e eu tenho certeza, eu creio que essa é a primeira de muitas, tá bom? Daqui para lá vocês já arrumaram melhor a estrada, viu? Vocês não, mas os responsáveis, é assim mesmo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos falar a respeito de dons. Na verdade, eu cometi um equívoco, porque eu sei que o terceiro sábado geralmente é mordomia, mas eu não perguntei à irmã Érica se era esse o tema que ela queria, e eu vi ela com a blusa de Lar e Família. Então, se for de Lar e Família, a gente vai deixar para a próxima, mas a gente pode incrementar alguma coisa, porque nós somos mordomos do Senhor em casa e na igreja, e na verdade nós só conseguimos ser na igreja se formos em casa. Então, se nós analisarmos todos os temas da nossa igreja, tem a ver com mordomo, porque o fiel mordomo não é só aquele que é fiel no dízimo e na oferta. Isso aí já é um reflexo, O fiel mordomo é aquele que procura ter a vida dele na presença de Deus, e viver na presença de Deus não é só na igreja, é em todos os lugares. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, muito obrigado, Pai, porque aqui estamos reunidos entre irmãos para nos deleitar da Tua Palavra. Ela se encontra aberta nesse momento. Agora nós te pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa adentrar em nossos corações e em nossas mentes, que o Teu Santo Espírito nos dê o discernimento do que iremos ler, que o Senhor possa usar o Teu servo conforme a Tua vontade. Coloque as palavras necessárias, Senhor Deus, na minha boca, que o que eu venha falar aqui não seja de mim, mas sim divinamente inspirado por Ti, Senhor. Por isso, ó Santo Espírito, eu te convido a se fazer presente em nosso meio,
precisamente em nossos corações. Te pedimos tudo isso e desde já te agradecemos na certeza que recebemos, porque te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentis, deixavas conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém que pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? É uma passagem muito conhecida e toca em alguns pontos que nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabemos que é de extrema importância nos dias de hoje. Aqui existe uma dessas descrições de dons concedido pelo Espírito Santo que nós da Igreja Adventista não temos usado, mas é porque não existe na Bíblia, porque não há necessidade. O dom de línguas. O dom de línguas, vocês acham que hoje está sendo necessário? Não está sendo necessário. Porque naquela época existia uma necessidade de falar em línguas estrangeiras, variedades de línguas. Algumas pessoas e algumas denominações falam que para você ser batizado no Espírito, você tem que falar em línguas. Eu já fui de uma dessas denominações e eu me senti um lixo. Porque quando eu chegava nas reuniões, existiam algumas manifestações frenéticas de alguns irmãos que tremiam, babujeavam e ficavam em transe e falavam um monte de coisa que eu não entendia nada, nem do começo nem do fim, não entendia absolutamente nada. E era tanta glória a Deus, tanto pula-pula, tanto fogo, que eu pensava assim: Senhor, será que eu sou o menos favorecido, que eu não sou batizado no Espírito? Isso me incomodou muito tempo. Só que depois, quando eu comecei a estudar a Bíblia e entender que esse dom de língua não se tratava de uma manifestação frenética, e sim uma necessidade oportuna para determinado momento, eu entendi que existe muitas pessoas com má compreensão dessa parte. Entendeu? Então as línguas estranhas não é nada mais do que línguas estrangeiras, que naquela época, como o conhecimento de muitos eram poucos, o evangelho precisava ser pregado, mas para Deus não existe o impossível. Então ele usava homens leigos para pregar no seu idioma, e aquele que ouvia entendia na sua própria língua, como foi no dia de Pentecostes. Se eu acreditar que para ser batizado no Espírito Santo eu preciso ser batizado em língua, irmã, eu acho que eu te conheço, irmã, de algum lugar. Ou então é irmã gêmea tua. Olhe bem, se eu achar que ser batizado no Espírito, necessariamente eu tenho que falar em línguas, nós estamos caminhando todos em vão, porque Jesus não falou em línguas. Falou? Existe alguma parte da Bíblia que diz que Jesus falou em línguas? E será que Jesus não foi batizado no Espírito? Então, é má compreensão do texto e as pessoas fazem confusão das passagens. Existiu o dom de línguas, sim, e pode ser que exista em um determinado momento para uma necessidade oportuna. Possa ser que exista. E possa ser que eu possa falar em um alemão, um mandarim, um chinês ou sei lá, um grego, para pregar o evangelho para alguém que não vai entender o meu português mal falado. Então o Espírito Santo pode operar em mim? Sim, mas até o momento não precisou, ok?
A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixavas conduzir por líderes mudos, segundo eres guiados. Ou seja, muitos daquela... Esse aqui foi um alerta de Paulo à igreja de Corinto. Paulo estava em Éfeso quando ele mandou essa carta, porque ele já havia passado em Corinto, e ali já tinha instituído igrejas, mas só que as igrejas eram nos lares. As pessoas muitos estavam equivocados com relação à manifestação do Espírito, muitos estavam se achando, se exaltando, e alguns achavam que essas manifestações frenéticas, e balbuciar, como eu até falei aqui, e falar de forma errada, ou então como se fosse a manifestação pagã da cultura da época, era também uma alusão ao Espírito Santo. Então foi necessário que ele mandasse essas orientações, entre outras, para que as pessoas tivessem o discernimento certo do que é o dom do Espírito Santo. E nós vamos entender nesta manhã, porque o intuito da mensagem é pregar o passado, colocar no presente para viver o futuro. Por que pregar o passado? Porque os acertos do passado nos orienta, os erros do passado também nos ensina. Então, o que os homens de Deus viveram, nós talvez já vivemos ou podemos viver em algum momento. Então, a Bíblia não é um livro antiquado, não é um livro fora de moda, ela se renova todos os dias e assuntos que aconteceram no passado têm acontecido hoje. E nós vamos entender qual é o propósito dos nossos dons. Afinal, o tema do nosso sermão é o propósito dos dons. E você vai se identificar nesta manhã. Tudo o que temos vem de Deus. A salvação é unicamente por meio dele, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por esse motivo, nossos dons e serviços devem ser para honrá-lo. Os nossos dons e serviços devem ser para... Isso. Só que isso só é possível através de pessoas. Viu como é fácil? Não é fácil, não é fácil, porque a única forma que temos de comprovar os nossos dons a benefício de honrar e glorificar a Deus é através de homens. Isso é difícil e você vai entender. Mas e por que ele nos confiou? Porque ele disse que é difícil, mas não é impossível. E o agir de Deus em nós torna tudo possível. Você tem sido útil na sua caminhada cristã? Deus confiou a nossas mãos tudo o que temos e somos. A uns ele confiou dons para louvar, para pregar, a outros ele concedeu recursos para auxiliar no avanço da sua obra. E em suas mãos, eu vou fazer algumas perguntas e eu peço que você não responda. Eu peço que você responda para você, tá bom? Porque é normal que a gente faça algumas perguntas, mas que você responda para você e dê a resposta para o Espírito Santo. Lhe garanto que está sendo anotado. Em suas mãos, o que ele confiou? O que exatamente você tem dedicado a Deus? De que maneira você tem sido útil na missão que Deus te chamou? Todos nós somos filhos de Deus, porém, a maneira como vivemos é que dirá se o aceitamos como Senhor e Salvador. Eu não sei qual foi o motivo que teve essa igreja aqui. Eu não sei qual foi o motivo que essa igreja saiu de lá e veio para aqui. Pode ter sido uma picuinha? Pode. Mas se Deus permitiu, não foi em vão. Porém, assim, o motivo que trouxe eu não sei, mas o que faz permanecer eu sei, é para honrar a Deus. E não tem como vocês honrar a Deus vivendo em guerra com os irmãos. Entendeu? Eu preguei a semana atrasada sobre Barnabé e Paulo. Começaram bem, no meio deram mal, deu errado, por conta de uma picuinha entre eles e João Marcos, mas a obra parou? Não parou. Mas no final terminaram bem. Então esse é o nosso objetivo, usar os dons que o Senhor nos confiou com o único propósito, honrar a Deus. Só que não esqueçamos que honrar a Deus inclui pessoas. É para a honra do homem? Não, mas é para o bem do ser humano. Porque se essa igreja foi instituída aqui é para salvar pessoas, é para tirar jovens do lamaçal do pecado, é para tirar pessoas que estão enclausuradas dentro de casa, tristes, depressivas, sem vontade de viver.
é para que através da sua maneira de viver, as pessoas vejam que vale a pena servir a esse Cristo. Se você se batizou e você continua com sua cara emburrada, não tem um sorriso no rosto, é aquele crente mal amado, infeliz, murmurador, que só anda cabisbaixo, não tem a cabeça erguida, só pensando na desgraça e miséria, sua boca só abre para falar maldição. Reveja o seu conceito, volte para o joelho, vá orar e mude o seu jeito de viver. O Espírito Santo não está em você, porque o Espírito Santo ele é de alegria, é de paz, de sabedoria, de harmonia. As pessoas precisam olhar em nós e ver o agir de Deus, e é uma coisa natural, irmã, não é forçada, é natural. A senhora não pode forçar o agir do Espírito Santo em sua vida, vai acontecer de forma natural. A senhora consegue forçar a ser uma pessoa honesta? Não, é uma coisa que flui naturalmente. Assim é o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu não preciso fazer nada. Precisa. Ela foi orientada desde berço como ser uma pessoa íntegra, e nós temos a palavra de Deus, desde que nos entendemos como gente, como viver de acordo à vontade de Deus. E essa questão de você ir cada vez mais se assemelhando a Cristo vai depender do seu relacionamento com a palavra de Deus. A leitura da Bíblia no intuito de aprender para compartilhar, de absorver para compartilhar, de ficar sábio, não para se exaltar, mas sempre para ser útil. Ou seja, em suas mãos o que Deus tem confiado. De que maneira você tem sido útil na missão? Amados, todos nós somos filhos de Deus, porém a maneira como vivemos é que dirá, é o que eu vejo aqui, se o aceitamos como Senhor e Salvador. Deus, Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, nós somos os seus servos. Somos seus servos. E a função de servo é obedecer, mas não de uma maneira arbitrária, obedecer porque tipo Deus seja um ditador. Não, nós devemos obedecer por amor, porque se você obedecer por medo, você vai vir para a igreja com a cara fechada, você vai vir para a igreja triste, você vai vir para a igreja sem querer olhar na cara dos irmãos, e o Espírito Santo não vai agir em você se você estiver vivendo assim. Pode ter certeza, existem pessoas passando por situações muito difíceis que você não gostaria de viver a vida dela nem um minuto. Então seja grato e seja grata a Deus por sua vida. Procure colocar um sorriso no rosto. Procure convidar o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Porque não tem como nós falarmos para as pessoas que estamos obedecendo a Deus, se não for através do nosso relacionamento com os irmãos. Se pertencemos a Ele, temos que viver em sintonia com a sua vontade. É fundamental que termos algumas características do Pai em nós. Quando nasce uma criancinha que vamos visitar, não parece nada, parece um joelho, né? Parece um nada, mas o povo fala o que assim? A cara do pai, a cara da mãe, né? E aí, rapaz, uma vez eu fui visitar um pessoal, e aí o menino já era um pouquinho grandinho. Aí eu disse: ó, que menino lindo, é de vocês? É, sim, então a cara do pai, só que o cara não era pai do menino. E agora? Ele casou com a moça, ela já tinha um filho. E aí, que micão, né? E fazer o quê? Mas só que, fazer o quê? Parecia. Tem animal que parece com o dono. Sabia disso? Tem animal que parece com o dono. Como é que uma criança, porque é só da mulher, não vai parecer com o pai? O pai é quem cria, né? Então, e assim, acaba que nós ficamos semelhante com o meio que vivemos, né? Vai ver que a criancinha já estava puxando alguns traços do padrasto, né? Para disfarçar a minha gafe. Amados, nós precisamos ter característica do Pai em nós. Só que é tão difícil, é como eu falei, tem que ser de forma natural. Nós não podemos forçar a barra. Porque eu sou adventista do sétimo dia, eu estou salvo em Cristo, eu sou diferente de quem não está, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada. Você é fraco, você é pecador, você tem desejos que envergonham. Você talvez esteja bem vestida ou bem vestido, mas o seu pensamento é podre.
Tem hora que você está orando, eu tenho falado isso, sabe por quê? Porque eu sei que em mim acontece e acontece em vocês também. Tem hora que você está orando e é tomado por pensamentos que envergonham a Deus, que você tem vergonha de falar em voz alta. Isso é para você ver que essa luta vai ser constante. A sua semelhança com Cristo, ela tem que perdurar. A sua luta para se assemelhar a Cristo, ela vai perdurar até a volta de Jesus. Mas não desanima não. Provérbios 4,18 diz o quê? Que os caminhos dos justos é como a luz da aurora. Vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Então não desista. Eu fiquei triste um dia porque chegou uma pessoa lá na loja e disse assim, olhou para minha cara assim, disse, Axé, tu é crente, é? Eu disse, sou. Eu disse, não parece não. Fiquei triste. Eu digo, Senhor, quanto falta de mim ainda para poder eu parecer contigo. Você está entendendo? Eu não sei se é porque 20 e tantos anos trabalhando ali na praça, e sei lá, o meu jeito brincalhão com as pessoas e tudo, tem hora que, não sei se... Porque as pessoas têm um conceito de crente, achar que crente tem que ser fechado, que crente não pode contar uma piada, que crente não pode rir, que crente tem que ser... Crente tem que ser feliz, crente tem que dar risada, piada saudável. Ignore as palavras torpes, piadas engraçadas, mas que não sejam obscenas. Mas o crente pode sim ser feliz, né? E aí algumas pessoas confundem, tu não é crente? Sim, mas crente não brinca não, jumento, tu é mesmo? Crente brinca, crente dá risada, né? Pois é, acha que crente é só orar e comer, não é assim não. A gente tem que entender que nós somos cristãos, nós temos um momento sim de reverência, temos que estar 100% sempre nos conectando com o Senhor, procurando viver a vontade do Senhor, mas a gente também tem o direito de se divertir com modéstia, com equilíbrio, não é isso? Com mansidão, é claro, e um sorriso no rosto é fundamental, senão aí fica difícil, aí fica sem graça servir a Deus. Não podemos... olha, veja só que todos nós temos alguma característica de Cristo, mas talvez vai ser diferente a sua da minha, mas nisso não nos torna melhor do que o outro. Não podem os olhos dizer à mão, tá aí no versículo 21, nós não lemos, mas só para você entender, não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós, porque todos nós aqui, você esteja ou não fazendo parte da plataforma, você esteja ou não organizando a direção dessa igreja, você é importante para Deus. Não importa se você não é diácono ou diaconisa, não importa. Só o fato de você estar vindo à igreja, você se iguala ao diretor dessa igreja. Ou, a depender do comportamento dele, que você supera. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A posição aqui não vai dizer nada lá. Só que nós temos que entender o seguinte, tem pessoas que não têm cargo, tem pessoas que não faz por onde, e aí lasca no verbo de quem tem e de quem faz. Não é assim? Tem pessoas que não se esforçam, não quer se envolver na obra, mas a língua mete em tudo. Sai batendo, parecendo um abano. Cuidado. Se você tem consciência que é útil de alguma forma, procure fazer a sua parte, porque nesse exato momento, eu tenho dito e é verdade, tem um anjo do nosso lado, anotando tudo, amém? Mas do outro lado tem um do capeta, anotando tudo também, aí você fala misericórdia, mas é verdade. Ou você acha que só tem um anjo da guarda ali protegendo? E a tentação vem de onde? Do acaso? Para onde foi expulso? A terça parte dos anjos? Para a terra. Nós moramos aonde? Nós moramos na terra. Vá achando que isso aqui é o inferno. Vá achando que isso aqui é o inferno. Está ruim aqui? Não queira ver como é que vai ser o inferno. O inferno, na verdade, é um momento de destruição. Não existe inferno ainda. Ainda não existe inferno físico. Vai existir por um período. É um outro sermão. Tá bom? Mas nem queira comparar esse sofrimento aqui com o fogo ardente do inferno, viu? Amados, a sua maneira de viver, de falar e agir lhe define como cristão? Você não precisa responder.
Você simplesmente também não precisa avaliar, deixe que as pessoas avaliem. Ah, mas ninguém fala nada, não tem problema. É bom que as pessoas não te elogiem, senão estraga. Senão estraga. Em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 9, diz assim: hajam sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Fidelidade e coração íntegro. O sermão de mordomia toca nesse ponto de fidelidade, porque fidelidade, na verdade, não é uma obrigação do cristão. Fidelidade é o reflexo da aceitação do cristão. Não tem como você dizer que aceitou a Cristo e você não ser fiel. Fiel aplicando os seus dons para que a obra avance, fiel doando recursos para que essa obra também avance. Não tem como você se dizer cristão, não tem como você se dizer nova criatura e você ser indiferente para as necessidades da tua igreja. Existem alguns irmãos que estão sendo infiéis na obra porque não foi com a cara do novo pastor do distrito. E aí começa a negligenciar a sua responsabilidade. Pastores vêm e vão. O pastor que importa é Cristo. Vai vir um trabalhador? Vai vir um preguiçoso? Vai. Você não é perfeito ou perfeita, por que ele vai ser? É assim. Uns desempenham um trabalho melhor do que outros, mas não nos compete a julgar. Agora, o nosso compromisso diante do altar do Senhor, no momento do batismo, no momento de preencher a ficha, o nosso compromisso é com Cristo. Então nós temos que ser fiéis. Se as nossas igrejas fossem fiéis nos dízimos e nas ofertas, as salinhas das crianças aqui já estavam todas construídas. Se nossas igrejas, se os nossos irmãos fossem fiéis e mais generosos nas ofertas, nós não precisávamos estar fazendo campanha pedindo ajuda para poder executar obras na igreja. Você está entendendo? Alguns são fiéis no dízimo, sim, porque acham que se não for, será destruído pelo devorador. Já na oferta, pega a moedinha do pão e bota na salva. Essa igreja se mantém com 60% da oferta, só. Então, procuremos ser fiéis. Como diz 2 Crônicas 19, 9, hajam sempre no temor do Senhor com fidelidade e coração íntegro. Não, como diz Paulo também, em 1 Coríntios 9, 7, dê as suas ofertas com amor, com alegria, porque Deus não vai aceitá-la se você der com remorso, com medo, seja assim, por forçar, né? Por força. Pergunte-se de que maneira devo administrar o que Deus me confiou. É só dizimar e ofertar? Se a devolução dos dízimos e as doações das ofertas não forem por amor e gratidão, de nada vale. Para Deus mais importa que seus recursos. O mais importante de que seus recursos para Deus é a total entrega de um coração sincero. Eu entendo que fazer para Deus não é fácil, como eu falei no início da mensagem. Não é fácil, mas é possível. Porque fazer para Deus nós temos que fazer através de pessoas. E aí é onde está o problema. Pessoas são ingratas e algumas são até oportunistas. Pessoas são invejosas. Pessoas nos desagradam a todo momento. Quando eu falei que existem pessoas que deixam de ser fiéis, tanto no dízimo, na oferta, ou até no cargo da igreja entrega, porque não foi com a cara do pastor, eu não estou mentindo não, isso é verdade. Existiam igrejas nossas aí, que agora nas reuniões de nomeação, vários cargos ficou sem liderança, e tinha membros na igreja, porque não foi com a cara do pastor. Aí eu lhe pergunto, o dom que o Senhor te confiou é para o homem? É para Deus, mas não tem como você exercer o dom que o Senhor lhe confiou, Josias, se não for através do homem. Então trata de engolir o sapo e pede ao Espírito Santo que dê a digestão e faz a obra. Tem que ser através de pessoas. Aqui tem pessoas casadas. Casamento é bom, não é? Mas tem momento que é ruim, não tem? Imagina se todo momento ruim do casamento a gente largar. Aí virou uma bagunça. Então temos que engolir alguns sapos no matrimônio para que tenhamos uma vida amigável. Temos que entender, falo isso e vou repetir, nós temos que entender que dentro da igreja de Cristo é como um casamento. Não existe ganhador nem perdedor. Imagina se eu
no meu departamento, eu quero me sobressair. Eu sou do Ministério Pessoal lá na minha igreja. E eu quero me sobressair no meu departamento. Mas eu não faço nada para ajudar o outro departamento, porque eu quero que o meu ganhe destaque. Que crente estou sendo eu? As bênçãos vão acontecer, mas na minha vida o reflexo será maldição. Sabe disso? As bênçãos irão acontecer, porque o propósito da bênção é para honrar a Deus. Mas na minha vida o reflexo será maldição, porque o meu propósito foi errado. Por isso que o nome do sermão é o propósito dos dons. Qual é o teu propósito, Érica? É exaltar a Deus ou destacar o teu departamento? Qual é o propósito de você se casar? É só para desfrutar os direitos do matrimônio? E quando um parceiro ou a parceira adoecer? E agora? Vai largar? Você está entendendo? Que você pode ganhar um buquê de rosas, mas de repente, por mais que as pessoas tirem, lá vai ter um espinho que vai te furar o dedo. Aí você vai jogar todas as rosas no lixo. Na obra do Senhor você vai encontrar espinhos. Mas não desista, porque se você desistir, você não vai usufruir a fragrância das flores. E a fragrância das flores é a volta de Jesus. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não viva meramente pelo agora, viva pelo que está por vir. Mateus, nós dizemos o que aqui? Que nós precisamos servir a Cristo, e isso é possível através de pessoas. Devemos ser fiéis com os nossos recursos, com nossos dons, tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Isso tem que fazer parte da nossa vida na obra do Senhor. Mas nós temos que ter cuidado também, viu? Principalmente para quem nos visita. Principalmente para quem não é batizado nessa igreja ainda. Um dos motivos que me fez me afastar de determinadas igrejas no passado era porque eu via que o objetivo era outro. Quando você for numa igreja e as pessoas falar, devolva o dízimo, porque senão o devorador vai entrar em sua casa, faça um pacto com Deus que você vai ficar rico. Não entre mais nela não, saia dela. Ela não é de Deus. Faça um voto, venda a sua casa e da parte do Senhor. Foi Deus que te deu para tu honrar a igreja. Tudo bem. Tudo isso é válido, mas depende. Quando nós devolvemos o dízimo é porque nós já fomos abençoados. Correto? Já fomos abençoados e nós, como forma de gratidão, nós devolvemos porque a obra precisa avançar, precisa continuar. Damos a oferta porque ela representa Cristo que se deu por nós. E obviamente essa igreja tem contas a pagar e projetos a serem executados. Então é com dinheiro que se faz a obra física. E você faz a obra física e espiritual. Agora eu lhe digo uma coisa. Tenha muito cuidado, porque existem algumas igrejas que vão poder deixar você viver como você quer. Mas vai lhe manipular de uma tal forma que você vai se sentir na obrigação de agariar recursos para devolver, para dar nessa igreja. Eu frequentei uma igreja que teve um irmão que teve a insensatez de tomar dinheiro a juro para dar na igreja. E eu conheço ele até hoje. Ele já saiu dessa igreja. Veja o que uma pessoa sábia pode se tornar burra ao mesmo tempo. Como é que eu não tenho dinheiro, mas um pastor, um bom pregador, bom do cão, cheio de lábia, vem dizer que você tem que fazer um voto. Se você não tem, você tem que se esforçar. Você pega emprestado, você vende, mas você tem que honrar a Deus, que Ele vai te honrar. Primeira coisa, quem pediu, pediu com o propósito errado, da maneira errada, porque está pedindo para ser, mandando a pessoa dar para ser abençoado, e na verdade a pessoa já devolve porque foi abençoada. Segundo, aquele que deu, nem tinha, mas foi arrumar para dar porque acha que Deus é o que? Investimento. Não pode ser assim. Eu não posso pensar, não, essa semana, esse mês eu vou devolver R$100 de oferta porque eu tenho certeza que lá na frente Deus vai fazer eu ganhar 1.000. Não faz isso não. Não, Senhor, eu vou devolver essa oferta aqui porque eu sei que a tua obra precisa avançar. E como forma de gratidão pelo que o Senhor já me permitiu, está aqui, Senhor. Receba a minha oferta de todo o coração. E pronto, não fala para ninguém, é você e Deus. Aí esse irmão, ele pegou o dinheiro a juro para devolver, para dar na igreja, num congresso que teve na igreja. Gente, isso é um absurdo. E por isso o Senhor nos diz aqui em Mateus 10,16: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como as serpentes e simples como as pombas.
Quando eu entrei na igreja adventista, eu vinha com essa pulga atrás da orelha das demais igrejas. Então eu queria saber como é que funcionava as finanças da igreja. Eu queria saber como funcionava. Porque eu já vinha, gato escaldado tem medo de água fria, né? Aí eu descobri que o dízimo não ficava na igreja. Aí foi um chute na minha canela. Eu disse, para aí, e agora? O dízimo é só para pagar salário de pastor? E eu fui me formar. E aí, Gil, você concordou com a doutrina da igreja, a questão do dízimo e da oferta? Não. Como assim não? Não concordei. Porque o sistema do dízimo é levítico. Ah, mas o pastor é um tipo de levita. Sim, mas o filho dele não vai ser levita. O levirato era hereditário de pai para filho. Eu não estou pregando contra a igreja, eu estou dando minha opinião com relação ao sistema do dízimo. Não concordar com o sistema do dízimo não quer dizer desconfiar. Eu não desconfio. Mas eu fui pesquisar para não desconfiar. Eu achava que o dízimo deveria ir um percentual para lá, para custear a obra que é mundial, mas parte ficar aqui. Por que tinha que ser assim? Porque os irmãos são infiéis nas ofertas. Os irmãos são miseráveis nas ofertas. Devolvem o dízimo com medo de ser amaldiçoado e a oferta negligenciam. E por isso as igrejas ficam passando por dificuldades. O sistema que a igreja adventista adota é bíblico, sim. É bíblico, porque um pastor, pastor adventista, ele não pode ter outra função a não ser a obra. Então ele vive do evangelho. Ele vive do evangelho. Mas se nós formos entrar nesse assunto especificamente do dízimo, que já é um outro sermão, eu acho que a associação deveria rever essa questão. Deveria rever. E parte do dízimo designar para a igreja local subsidiar o evangelho. Porque aqui também tem semana de oração? Tem? O que é a semana de oração? É pregação do evangelho? Congresso é pregação do evangelho? Aí como é que uma igreja vai se manter com 60% da oferta se não está dando nem para arcar com as despesas e ainda fazer evangelismo? Mas só que a minha voz sozinha não adianta, porque senão eu vou dizer que eu sou rebelde. Que eu sou rebelde. Não é assim? No dia que eu me levantei na reunião, eu digo, eu não concordo não. Ninguém me apoiou, eu fiquei sozinho. Mas eu não concordo e não vou concordar. Um pastor me disse, se você não concorda, então saia. Eu digo, eu não concordo, mas fico. Não concordo, mas fico, porque um dia vocês vão mudar. Porque o dízimo, ele precisa ser empregado no evangelho, mas não é só mundial, não, é local também. É local também. Lembrando que não existe falcatrua na igreja. Se existia, de hoje por diante, porque eu procurei. Olha que eu não sou besta não, viu? Eu nasci a vida no comércio. E eu manjo um pouco, eu entendo um pouco. E eu pesquisei e vi muita transparência nas finanças da igreja. Está entendendo? Mas você não concordar com a logística é uma coisa e desconfiar é outra. Eu não desconfio. Eu só não concordo. Entendeu? Por que eu não concordo? Porque eu sei que nós, irmãos, somos muito infiéis nas ofertas. Se fôssemos mais fiéis nas ofertas, o dízimo dava para pagar o salário de pastor, pagar missionário, fazer evangelismo mundial, e a oferta dava para fazer tudo isso local, mas não dá, não está dando. Não está. Então nós precisamos ser sábios. Precisamos ser espertos como a serpente, simples como a pomba. Só que você não pode pegar e deixar que o inimigo use a sua sabedoria, o seu questionamento para duvidar. Porque se você duvida, apresente provas. Eu não duvido, porque eu fui estudar e pesquisei. Está entendendo? Mas vamos lá. Faça a sua parte e não desanime pelas frustrações e críticas. Seja fiel a Deus e não duvide. Muito Ele fará por você. Ele irá te honrar. Quanto a isso, não tenha dúvidas. Eu tenho certeza que aquele que começou a obra em nós há de terminar até a volta do Senhor. Porque essa igreja é de Deus. Eu já tive contratempos? Já. Porque às vezes eu não gosto de ver o errado e eu costumo falar. Porque também eu penso assim, viu, irmão? Você vê o errado e ficar calado, você se torna cúmplice. Se torna cúmplice. Então não é porque eu sou crente, porque eu sou da igreja, eu vejo que um pastor está com, como é que se diz? Com exaltação própria, ele está se achando, ele está se exaltando, mas não, é o pastor, deixa ele, não deixa ele nada, está errado. Baixa um pouquinho, não é assim não, tem que ter, olha, equilíbrio, porque ele está para liderar o povo, mas diante de Deus somos todos
todos iguais. Todos iguais, não tem para onde correr. E assim, às vezes sou criticado por questão dessa observação. Mas também eu tenho que entender que eu não fui constituído juiz para estar julgando ninguém. Aí eu tenho que baixar a minha bola também. Não é isso? Amados, onde foi que eu parei aqui? Tenho certeza que Deus vai completar a boa obra que começou até o dia de Cristo Jesus. Não se deprima com irmãos ingratos e desconvertidos. Você vai ver isso na igreja. Vai, já está vendo. Aqui, acolá, em todo lugar. Irmãos que parece que engoliu uma alavanca. Fala com você aqui na igreja, não fala. Não tem por onde correr. Você vai ver isso em todo lugar. O capeta te usava lá fora da igreja para você não entrar. Talvez era o vício, era o jogo, era a prostituição, era a avareza para não devolver dízimo e oferta. Você sabe por que você não se tornou cristão antes. Aí você venceu, o Espírito Santo te deu força e você venceu esse obstáculo. Aí você entra para a igreja. Você acha que o capeta pediu férias, foi? Ele só mudou a estratégia. Pode ter certeza, se o seu problema era porque eu não quero devolver dízimo, porque eu não quero devolver oferta, porque eu não quero guardar o sábado, mas você venceu esse obstáculo e você veio e hoje você é fiel no dízimo, fiel na oferta e honra o Senhor no sábado. O inimigo não pediu férias de você, ele agora vai te tentar dentro da igreja, agora de outras formas. Pode ter certeza disso. Ele vai te tentar de maneira que você não vai perceber e vai pensar em sair da igreja. Assim como o Senhor Deus plantou o trigo, não esqueça que Satanás também plantou o quê? O que é que Satanás plantou? O joio. Só que existe um porém, viu? Existe joio na igreja? Existe. E eu quero lhe dizer uma coisa, minha irmã. Você não se batizou ainda, mas não é para ficar com medo, não é para se batizar, em nome de Jesus, está ouvindo? Existe joio na igreja. Existe joio na sua família. Mas vai deixar de ser seu parente? Então, entenda. Você vai se batizar um dia, você vai se congregar nessa igreja, e vai ter um momento que você vai se sentir pequena. E vai ter um momento que tem pessoas que vai querer se sentir maior que você. Isso é inevitável, infelizmente. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, tem joio na igreja? Tem. Mas ai de mim ou de você que aponte alguém como joio. Ai de mim ou de você que aponte alguém como joio. Eu não posso, em hipótese alguma, apontar irmão A ou B como joio, porque aí eu me torno joio também. Às vezes o irmão está de cara fechado, a irmã está triste porque ela está com um problema em casa. Mas nós fazemos um pré-julgamento e achamos que é porque ela não vai com a nossa cara e está se metendo a besta, como diz meu pai. Está se metendo a besta, moleque. Né? Mas de repente, por que você não vai lá? Eu quero orar por você, irmão. Está acontecendo alguma coisa? Mesmo que ela não queira falar, ore com ela. Às vezes a gente faz um pré-julgamento das pessoas e até julga essa pessoa joio. E quando nós fazemos isso, nos tornamos joio. Então o inimigo ele não pediu férias, ele vai usar pessoas dentro da igreja ou situações agora para enfraquecer a tua fé e você pensar que vale a pena voltar para o Egito. Mas não vale a pena. Tem um fundo aí. Amados, cuidado no momento em que eu classificar um irmão como joio, me torno joio. Eu quero que você saiba uma coisa, não existe instrumento mais forte nas mãos de Satanás do que um crente desconvertido na igreja. Não existe instrumento mais forte nas mãos de Satanás do que um crente desconvertido dentro da igreja. Para Deus você tem um grande preço, foi de grande valor, porque você custou o sangue de Cristo. Mas qual é mesmo o teu valor para o mundo? Você quer saber quanto você vale para o mundo? Deixa de ser útil. Fique doente, acamado. Fique sem dinheiro. Assim que perceberem que você nada tem para oferecê-los, você é descartado. Se nós formos analisar o que nos espera na velhice, no leito, e a gente olhar em volta, quem vai estar comigo no momento que eu mais precisar? Feliz do idoso ou da idosa que vai chegando à velhice e tem filhos e filhas para cuidar. Mas você que é novo, já pensou agora aí?
Quem vai cuidar de você? Quando você não tiver mais nada para oferecer. Talvez você não queira mudar a sua vida porque você quer curtir. Talvez você não queira ser crente porque a vida de crente é sem graça, como eu falava. Eu preciso me divertir, eu sou novo, eu sou nova. Ser crente é muito monótono, é sem graça, é mentira do cão. Ser crente é bom, porque você se diverte da maneira correta, sem desagradar a Deus e sem prejudicar o templo do Espírito Santo, que somos nós. Quando nós verdadeiramente nos tornamos cristãos, verdadeiramente nos tornamos mordomos do Senhor, nós cuidamos do nosso corpo, nós sabemos nos divertir, nós somos fiéis à obra do Senhor, nós nos dedicamos, nós temos objetivos que não se limitam apenas a essa vida. Os nossos objetivos são as mansões celestiais. E nós temos que ter essa esperança. Se não tivermos essa esperança, é em vão a nossa vida. Saiba que você tem um verdadeiro valor para Deus. Saiba que você tem um amigo, um verdadeiro amigo, independente da sua condição financeira. Seja você rico, pobre, preto, branco, doente ou saudável, Ele estará sempre com você. E Ele disse para você nessa manhã: eis que estou convosco, eis que estarei convosco, até a consumação dos séculos. Sabe por que você está triste? Porque quando você acordou, você não convidou o Espírito Santo a estar com você. É porque a sua fé está pouca, por isso você se sente só. Quando você verdadeiramente entrega os teus caminhos ao Senhor, você sente a presença do Espírito Santo. E mesmo discordando de alguma coisa da igreja, você entende que essa igreja é verdadeira, que a missão dela é pregar o Evangelho. E aí você arregaça as mangas e cai para dentro. Eu discordar da logística da igreja não quer dizer desconfiar, como eu falei. Eu posso discordar, o que eu não posso é apedrejar, é trabalhar contra. Porque o que eu tenho visto, na verdade, é que precisa-se de mais recursos para que essa obra avance. As pessoas me chamam para pregar. Você acha que eu posso vir fazer uma semana de oração aqui? Eu não tenho como, porque eu tenho minhas obrigações. E qual seria a forma correta de fazer um evangelismo aqui? Um evangelista remunerado. Vocês pagariam? Vocês têm como pagar aqui um evangelista 3 meses aqui, fazendo um evangelismo aqui para agariar almas? Quem é tesoureiro aqui, o ancião? Vocês têm condição para isso? Não tem. Então quem estiver discordando de mim aí, raciocina se eu estou errado. Se é para pregar o evangelho, vamos fazer a nossa parte. Eu falei com o ancião da nossa igreja, nós temos que levar o assunto para o pastor, para todo ano, cada igreja local ter um evangelista pelo menos 3 meses, porque nós pregamos por amor, nós não vivemos do evangelho. Eu não tenho como fazer um evangelismo aqui, vir todas as noites para Maracujá, mas a obra precisa ser feita. Você tem suas atividades, na medida do possível você vai ajudar, mas se empenhar nessa obra para fazer visita todo dia, para pregar todas as noites, para fazer um movimento para balançar aqui essa comunidade, tem que ser um evangelista contratado. O que é que fizeram os discípulos quando começou a crescer a quantidade de seguidores? João e Pedro e os demais disseram o quê? Vamos nomear 7 homens para que sirvam as mesas, para que nós não sejamos interrompidos de pregar o evangelho. Não foi assim? E assim foi aumentando, porque teve organização. E não adianta a gente se organizar o máximo possível e não vir a parte de lá. Por que a gente está pregando sobre isso hoje? Para que você, líder de igreja, converse com o seu pastor e fale: eu quero ver essa igreja prosperar, mas eu quero a sua ajuda. Traga um evangelista para aqui, para ele ficar pelo menos 30 dias aqui, para pregar o evangelho, para a gente fazer um movimento, para chamar pessoas, porque Jesus está voltando e nós, por falta de recursos, não estamos conseguindo alcançar o objetivo. E queira que não queira, não se faz obra sem dinheiro. Faz? Não faz. Vai até um certo ponto, depois estagna, fica estagnada. Então nós precisamos sim arregaçar as mangas, mas precisamos apoiar um ao outro. O apoio tem que vir de lá para cá e aqui entre nós, um ajudando o outro. Essa tem que ser a nossa parte. Se assim fizermos, o Senhor irá nos honrar.
tudo para a honra e glória do seu nome. Entregue-se por completo ao Senhor. Assuma seu compromisso sem reservas. Nada dará certo se for feito pela metade. Na caminhada cristã não é diferente. A entrega tem que ser total. Por isso não deixe de servir e de ser fiel a Cristo por causa de homens, ou por causa de organização que às vezes deixa a desejar. Deus não te colocou aqui à toa. Um dia eu fui reclamar para um pastor com relação a essas questões, porque pastor, às vezes nós ficamos assim, na hora que eu vou falar com você, eu falo tudo. Quando chega dentro do pastor, reivindicar direitos é uma coisa, falta de educação é outra. Ser educado cabe em todo lugar. Pastor, nossa igreja está precisando disso, e nós contamos com vocês para isso. Deixa os pulos, o senhor está aí para isso. Bora, cuide que é meu dia. Tem que ter atitude às vezes, porque senão a coisa não flui. Se a coisa não flui. Mas não, às vezes nós ficamos murmurando entre um e outro, enfraquecendo a fé do outro, e do outro, e do outro, e do outro, e não leva para quem tem responsabilidade e bagagem para ir lá e nos representar. Então nós temos que fazer dessa forma. Nós temos que nos unir. Aí eu fui falar com o pastor que precisava reivindicar algumas coisas, que a gente tem que arregaçar as mangas, porque eu também não concordo em um pastor adventista cuidar de 10, 15, 20 igrejas. Isso é um absurdo. Ele vira turista na igreja, ele passa em vez em quando na igreja. É errado isso. E se você não falar que é errado, você está sendo cúmplice. Está errado. Não existe um pastor tomar conta de 10, 12, 15 igrejas. Não dá para dar suporte. Mas você fica calado. Nós ficamos calados. Aí fica só falando um com o outro. Resolve o problema? Não. Aí eu fui falar, irmão, você está errado, você vai estar se rebelando. Eu digo, pare com essa conversa de se rebelar, porque se não fosse a rebeldia de Lutero, não tinha protestantismo. E Lutero era católico, ele se rebelou contra a Roma papal, e graças à rebelião de Lutero é que surgiu o movimento religioso que hoje nós fazemos parte. E aí? Então nem toda rebeldia é para o mal. Se é para honrar a Deus, eu bato o pé, eu não quero nem saber se estou batendo no pé de alguém. Mas se é para honrar a Deus, eu bato o pé sim. Se é para o avanço da obra, eu bato o pé sim. Precisa-se de mais empenho dos líderes e dos liderados. Você faça a sua parte para que você exija que o pastor faça dele. Porque se você também não é fiel na oferta e no dízimo, você não tem autoridade nenhuma para pedir. Não é assim, irmão? Direito tem quem direito anda. Então não adianta você achar que tem autoridade para pedir melhorias para a sua igreja se você é infiel. Se você não dá estudo, se você não prega. Mas eu não sei pregar. Pregar não é só vir pregar no microfone e falar, não. É parar na avenida ali e orar com alguém. É chegar do lado da tua casa e orar com o vizinho. É orar com um parente. É orar com uma pessoa. Se passou uma semana, meu irmão, você que é cristão, se passou uma semana e tu não orou com ninguém fora da tua casa, reveja o que é cristão. Você não está sendo. Você está sendo membro de igreja e crente só. Ser cristão é apresentar Cristo para as pessoas. É se sensibilizar com a necessidade do próximo. É não ser indiferente com a necessidade do outro. Se você viu que está ao seu alcance, ajude. Se não está, procure quem pode, mas não ignore. Sejam sábios como a serpente e simples como as pombas. Em outras palavras, equilíbrio. Esse é um dos melhores dons. Todos são bons, mas o equilíbrio, com o equilíbrio nós vamos longe. Que Deus possa nos abençoar. Amados, eu quero encerrar, antes da oração, uma reflexão. Quero que você reflita nela. Um certo homem, acho que você já ouviu essa reflexão. Ele foi na casa de um artesão, né? Na especialidade de criar joias. Então ele estava pegando o ouro e colocava num recipiente de fogo. E aquele ouro derretia, né? Ia subindo aquelas crostas, aquelas impurezas. Ia se expelindo para um lado e para o outro. E a fama daquele artesão era de criar belas joias, uma mais linda que a outra. E então aquele curioso
disse: eu queria lhe perguntar uma coisa. Como o senhor sabe o ponto que esse ouro dará uma joia perfeita, uma joia valiosa? Ele disse: é simples. À medida que o fogo vai queimando, o ouro vai expelindo todas as impurezas e vai ficando só o que é puro, o que é bom. Sim, mas e aí o ponto principal? Eu estou vendo isso, mas como o senhor vai saber quando é que ele está pronto para se tornar uma joia valiosa? É simples. Quando ele estiver pronto, eu vou olhar nele e vou me refletir nele. Quando isso acontecer, ele está pronto para se tornar uma joia preciosa. O que tem a ver isso com a vida do cristão? Sabe quando nós já estaremos prontos? Quando nós assemelharmos a Cristo. Quando a nossa maneira de viver refletir Jesus. Enquanto isso não acontece, deixe que as impurezas saiam. As dificuldades, os problemas, as picuinhas, as falácias, os falsos testemunhos vão vir. Mas o fogo do Espírito Santo vai expulsar da sua vida. E vai ficando só o que é bom, só o que é belo, só o que é puro. Está difícil? Não desista, resista mais um pouco. Jesus vai te honrar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Criador, sabemos que em alguns momentos pensamos até em desistir. Eu sei que às vezes parece que a luta é árdua demais, que cumprir a missão é impossível. Mas o Senhor não nos disse que seria fácil. Mas uma coisa é certa, o Senhor nos disse que se formos fiéis até a morte, teríamos das tuas mãos a coroa da vida. E por isso, Pai, eu quero te pedir nesta manhã de sábado, por cada um dos teus filhos e filhas que se encontram aqui nesse momento, que o Senhor possa fortalecê-los nessa caminhada, que eles possam se empenhar dando o máximo de si, usando os seus dons, diversos dons. Aquele que canta, que continue cantando e se aperfeiçoando cada vez mais. Aquele que prega, que procure se esmerilhar na tua palavra para pregar cada vez melhor, não para se exaltar, mas para honrar o teu santo nome. Aquele que é recepcionista, que possa fazer com diligência, que possa ter um sorriso no rosto para receber bem as pessoas. Aquele que é diácono, diaconisa também, que possa desempenhar o teu papel que o Senhor confiou. Porque todos os cargos dentro da igreja ou fora da igreja são importantes para ti, Senhor. Todos nós somos membros do mesmo corpo. Todos nós temos o mesmo valor diante de ti. E por isso eu te peço, abençoa a tua amada igreja, Senhor Deus. Do líder ao liderado, do pastor, Senhor Deus, ao zelador. Que o Divino Espírito Santo possa se fazer presente na mente e nos corações dos teus filhos. E que possamos entender que essa missão é tua, mas não temos como executá-la se não for com e através de homens. Por isso que se torna difícil, porque o ser humano às vezes é ingrato, às vezes é injusto, e às vezes murmura, e às vezes nos decepciona. Mas que não venhamos esquecer que essa missão é tua, Pai, e não desistamos dela. Por isso eu te peço, segura em nossas mãos e nos coloca sempre no caminho certo, em direção a Canaã celestial. Abençoa essa igreja de Nova Morada, abençoa cada família aqui representada, abençoa as nossas irmãs que nos visitam, que elas possam ser visitadas pelo teu Santo Espírito, e que logo em breve eu possa ter a notícia maravilhosa de que elas desceram as águas e selaram as suas vidas contigo. Eu te peço que o Senhor os abençoe e os guarde, todos do modo geral, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei à porta.